Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre da minha amiga Samara Brandão. Ela que a gente estava conversando aqui antes de gravar e eu já estou eufórico com o desenvolvimento do nosso bate-papo, então faço esse convite para você e tenho certeza que você não vai se arrepender. Fique até o final. Deus vai falar muito ao seu coração e quem sabe vai ser um start de um grande projeto que vai ajudar a sua comunidade, vai ajudar o seu município, o seu estado ou quem sabe algo grande a nível nacional para auxiliar o próximo. Então, galera, não sai, por favor. Fique até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse bate-papo de hoje. E antes da gente começar, aqueles recados de sempre, né? Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Papeando a Palavra. Isso aqui é um podcast que tem uma pegada leve, descontraída. Você não vai ver aqui o apresentador usando termos técnicos, nem de nenhuma ciência, muito menos de teologia, que é para você entender de uma forma mais simples e mais tranquila. E não é inscrito ainda no canal, por favor, dá aquela moral, dá aquela ajuda. Inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, que quando você faz isso, você está dizendo para a plataforma que o conteúdo é bom, é relevante, e assim mais pessoas vão ser alcançadas por esse conteúdo. E você que é novo, está chegando aqui agora, está vendo no nosso layout do vídeo, tem dois QR Codes, desafio nesse exato momento, pega o seu telefone, aponta a câmera, dá um pulo lá, que tem algumas novidades, algumas surpresas para vocês e vamos continuar pregando o evangelho, galera. Valeu? Minha amiga, Samara Brandão, você que já foi usada por Deus há poucos minutos para dar um start em algumas coisas na minha mente, na minha vida. Se apresenta para a galera aí. Quem é a Samara Brandão? Olha, isso aí é uma coisa difícil, hein? Difícil se apresentar, mas vamos lá. Bem, eu sou a Samara, eu sou do Acre, olha só, o Acre existe e tá aí, ó, exportando pessoas. Então, hoje eu sou embaixadora BAN Global, né, no Brasil, sou diretora do BAN Brasil. Aí você está perguntando, mas o que é BAN, né? Então, BAN é uma sigla que significa Business as Mission, que na tradução para o português é negócios como missão. Então, a gente trabalha, né, esse conceito de negócios como missão, ou seja, como ministério, como uma plataforma, né, de eu desenvolver o reino de Deus através do meu negócio, de eu participar da grande comissão através do meu negócio, de eu comunicar as boas novas através do meu negócio. Então, hoje eu estou à frente dessa organização aqui no Brasil, né? E construindo aí conteúdos para vocês sobre esse tema, né? Também estou iniciando uma comunidade online de empreendedoras do reino, ou seja, também trabalhando apenas com mulheres, esse tema também, ajudando as mulheres empreendedoras a encaixar a visão delas, que Deus deu para elas, aplicando isso no negócio. Então, hoje a gente está trabalhando dessa forma. Excelente. Então, você aí que está nos assistindo, as redes sociais dela vai estar aqui na descrição. Depois, quando você terminar o vídeo, não sai agora, deixa para o final. Clica nas redes sociais, você vai ser direcionado lá para a página dela no Instagram, para a página da Ban também, que, gente, antes da gente começar a gravar, eu estava dando uma estudada esses dias e tem um papel que não está aqui próximo, né? Tá na bagunça do meu quarto, mas com um monte de anotações e olhando assim, eu falei, eu preciso gravar logo, tomara que ela não tenha nenhum imprevisto, que a gente consiga gravar no dia que está agendado no horário, porque eu preciso aprender algumas coisas e colocar em prática o quanto antes. Então você vai se amarrar no conteúdo, é muito, muito bom. Não digo isso só porque ela está aqui na minha frente nesse exato momento, mas eu já estava falando isso antes para algumas pessoas próximas e tem uma galera que já está com uma expectativa, Samara, sobre como Que vai ser bom! a gravação do nosso podcast. Tem a galera que quer aprender muito e com certeza vai aprender
que isso aqui vai ser algo abençoado da parte de Deus. E seguindo aqui algumas anotações que eu fiz e algumas perguntas que eu já tenho, que eu sempre faço para todo convidado, conta um pouco da sua história de conversão, você congrega em qual igreja? Conta para a gente um pouquinho. Então, eu falo que eu me converti um pouco tarde, né? Porque eu me converti com 30 anos, né, de idade, e o interessante, 30 não, com 29, né? A minha família sempre foi uma família cristã, porém, né, não congregava, na verdade não estava ali frequentando nenhuma igreja no momento. E aí foi interessante porque eu me converti. Meu processo de conversão foi até peculiar, porque ele aconteceu justamente, né, dentro de um negócio. Né? Eu acredito que isso tem a ver com um pouco com o meu chamado, por isso eu falo sobre isso, negócios, e como negócios realmente influenciam pessoas a conhecer Cristo. Né? Eu lembro que na época eu trabalhava no Sebrae e eu sempre frequentei um salão de beleza, e o nome do salão era Divino Toque. E era divino toque mesmo, porque eram três irmãs, né, cristãs, elas trabalhavam lá, elas eram as donas eram sócias e donas do salão, e elas sempre salão, né, Daniel? Você vai contando a vida, você vai desabafando, você vai falando ali dos seus problemas. E então aquelas mulheres, elas começaram a me mostrar os princípios bíblicos, a palavra de Deus para mim, o que Deus pensava a meu respeito, né? O que Deus era um pai amoroso que buscava mesmo o melhor para mim. Aquilo foi entrando mesmo assim no meu coração, e eu comecei a estudar a palavra de Deus, né, no meu quarto, assim, me interessar por esse assunto, e a coisa foi desenvolvendo até um momento que eu falei, não, eu quero ir para uma célula, né, e eu quero frequentar a igreja. Então eu decidi mesmo tomar essa decisão de me reunir com os meus irmãos, já que eu tinha aceitado a fé, eu cria mesmo, né, que Jesus Cristo ali tinha entrado no meu coração. Então passei mesmo a frequentar uma igreja batista, né, me batizei, enfim. E aí, logo depois que isso aconteceu, eu comecei a reunir as minhas primas, a minha família, para fazer estudos bíblicos. E aí, gente, logo depois disso, aconteceu que o meu tio, que tinha sido presbítero da Assembleia de Deus, retornou aos estudos, e a gente começou nesse estudo bíblico que acabou envolvendo a família toda. E para resumir aí isso, a gente lá no Acre, né, a gente fundou uma igreja, uma congregação também, que chama Quietude da Alma. E Igreja Evangélica Quietude da Alma. E está crescendo, isso já tem mais de 10 anos, né? Então, foi uma coisa muito, muito incrível que Deus fez, né? Na verdade, toda a família voltou de novo, né, a congregar juntas, e tá bem legal. E aí, logo depois, eu saí do meu emprego, fui para uma base missionária. Eu entendi que eu tinha trabalhava no Sebrae como eu era funcionária, né, como consultora, gestora de projetos, ou seja, eu já trabalhava com empreendedorismo, já dava consultoria empresarial. E aí eu fui para essa base missionária na Jocum de Contagem, fiz uma escola de treinamento e discipulado, e depois disso eu resolvi que era tempo de servir aquela base como obreira mesmo, né, como missionária. E aí, um tempo depois, eu ficava perguntando para Deus qual que era o meu chamado, assim, no sentido de o meu ministério, né? Eu via muitos missionários indo e voltando de vários lugares. Falei, Deus, eu quero também, né, alcançar as nações e pregar o evangelho em todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí foi quando eu estive no México, e lá eu tive contato com uma escola também, né, da Jocu Internacional, que era uma escola sobre negócios e empreendedorismo missional. Eu falei, uai, empreendedores, missões, como é que pode isso, né? Justamente porque eu tinha aquela mentalidade ainda dividida, aquela situação de que, não, trabalho missional, trabalho para Deus espiritual é o meu trabalho em missões, quando eu saio pregando o evangelho, curando pessoas, orando uns pelos outros,
né? Esse trabalho aqui é um trabalho para Deus. Negócios é outra coisa, isso aí não tem nada a ver com Deus. E aí aquilo foi quebrado na minha mente, né? Eu li um livro que não está aqui agora, eu recomendo. Esse livro, infelizmente, ele está esgotado no português. Ele chama Negócios como Missão. E esse livro é incrível porque fala do potencial e de como os negócios servem ao reino, de que maneira os negócios servem ao reino e qual o potencial, né, disso, de você fazer discípulos através do seu negócio, por meio das suas relações de negócios. E aí eu comecei a entender essa perspectiva de Deus para os negócios, como que Deus enxergava os negócios, né? Aí, partindo disso, eu fui para uma escola específica no Colorado Springs, nos Estados Unidos, onde eu aprendi sobre esse tema, negócios como missão. E como os negócios estavam mudando, né, nações, mudando realidades, trazendo transformação, né, trazendo reino, né, para determinados lugares, inclusive para lugares de povos não alcançados também. Por quê? Porque hoje você vai, por exemplo, na janela 10x40, nessa janela você tem, além de você ter povos não alcançados, ou seja, um número mínimo de cristãos, você tem pessoas extremamente pobres, uma economia fraca, muitas necessidades, né, de recursos, e então os empresários, os empreendedores eram esses missionários, porque eles iam para aqueles lugares onde o evangelho não era aceito, né, por uma questão mesmo religiosa, né, e de repente, mas aquelas pessoas elas não queriam o missionário, mas elas queriam o empresário. Então os empresários vão a esses lugares montar os seus negócios, né? E esses negócios eles desenvolvem aquela comunidade, levam emprego para aquela comunidade, produzem riquezas naquele lugar, geram impostos, né, para o governo, então está gerando riqueza, está provendo renda para aquelas pessoas e para aquelas famílias, né? E também está ali trazendo justiça social, justiça naquela forma de trabalho, né? Uma forma de trabalho justa, humanizada, harmoniosa, né? Com amor ali naquela, você imagina, né? Que Rafael, que você passa a maior parte do seu tempo no trabalho, muitas vezes não é em casa, né? Às vezes você passa 8, 10 horas na empresa, no trabalho, às vezes muito mais tempo do que você passa em casa. Então, aquele tempo que você está ali precisa ser produtivo de forma espiritual também. Então, os empresários estavam ali demonstrando, testemunhando a fé deles, especificamente dentro dos negócios. De que maneira, Samara? Eu vou te dizer que o cotidiano de um negócio, ele vai te dar muita oportunidade de prática, inclusive, de você mostrar realmente quem Cristo é. Né? Quando você é tentado a uma proposta corrupta, uma proposta ilegal, e você diz não, os funcionários estão todos olhando para você. Quando você nega essa proposta, quando você trata bem, quando você trata com justiça, quando você trata com amor, todos ali são testemunhas do que você está fazendo. Né, do bem que você está fazendo. E aí, quando as pessoas perguntam, mas por que você, às vezes, a pessoa pensa, você é tão até bobo, né? E quando você diz, não, eu estou aqui, eu faço isso porque isso é o que Cristo me ensinou a fazer. Né? O mandamento de Jesus é ame a Deus em primeiro lugar, ame ao próximo como a si mesmo. Então, eu estou cumprindo esse mandamento. Então, Cristo é glorificado. E o que a gente tem de testemunho é que o meu testemunho é esse também, porque eu me converti dentro de um negócio, é que quando você é discípulo, não tem como você viver sem ser aquilo que você é. Então, ali nos negócios você está demonstrando quem você é. Então, se Cristo te transformou, é para que você viva essa transformação na luz, né? Porque Mateus, lá em Mateus, eu creio que é Mateus 5, vocês que fala, né? Não se acende uma luz, né? Uma candeeira e coloca embaixo da mesa, se coloca no alto para iluminar todo mundo. Então, você, no seu negócio, você como empresário, você é aquela luz que ilumina.
Então, todos os princípios que você aprende na palavra, você coloca em prática no seu dia a dia do negócio. Então, eu comecei a entender, né, todos esses princípios, aprendi sobre isso, convivi com empresários, visitei empresas, né, que trabalhavam nessa perspectiva, nesse entendimento de que o negócio deles era o ministério deles, era um ministério de tempo integral. Por quê? Porque ali no meu trabalho, ali no meu negócio, eu, além de co-criar com Deus, criando bons produtos e serviços, eu emprego pessoas, eu trago justiça, eu trabalho de forma sustentável, ou seja, eu busco, essas pessoas buscavam ter negócios sustentáveis, né, no sentido até de meio ambiente. Por quê? Porque elas entendem que elas são mordomas do meio ambiente, porque isso é um mandamento de Deus, e elas pregavam as boas novas. Então, é completo. Então, hoje, quando você fala de business as mission, né, você está trabalhando 4 pilares. Quais são esses pilares? O pilar econômico, criar e prover, criar, né, recursos, prover produtos e serviços, gerar riqueza. Para quê? Para que você tenha uma economia justa, né? O segundo pilar é o pilar social. Quando você fala de pilar social, a gente está falando mesmo de trazer dignidade e justiça por meio dos negócios, e também o que é dignidade e justiça. Isso trabalha também a questão do relacionamento. Qual que é o mandamento de Deus? Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que reconciliar esses relacionamentos que foram quebrados, foram afetados pelo pecado, né? O terceiro pilar é o pilar ambiental, o pilar da sustentabilidade, que é o que Deus nos fala lá em Gênesis 2,15, é que nós temos que cultivar e guardar o jardim, guardar a natureza, ser realmente responsável. Ele nos deu a responsabilidade de administrar as coisas da terra, né? Então, o terceiro pilar é eu preciso administrar bem, ser um bom dispenseiro dos recursos que Deus me deu. Então, se eu estou produzindo aqui essa garrafa, né, o meu processo produtivo, ele precisa pensar de uma forma sustentável. Aí as pessoas vão dizer, mas é muito caro ser sustentável. Por isso que você precisa mesmo ser um discípulo de Deus para pensar processos, para pensar produtos, para inovar, trazer inovação tecnológica para tornar isso viável. É por isso que você existe, né, como empreendedor, para tornar isso viável. Então, o terceiro pilar é o pilar ambiental. E o quarto pilar, que é o mais importante de todos, é o pilar espiritual, que é justamente aonde você busca discipular aqueles a quem o Senhor te deu. Porque se você tem uma empresa, você tem um negócio, aí você fala, eu não tenho nem funcionário, não interessa. Mas você quando está fazendo negócio, você não faz negócio sozinho. Você tem um cliente, você tem um fornecedor, você tem um freelancer que te presta um serviço para aquele negócio, você tem outras pessoas na cadeia, né, daquele negócio. Então, aquelas pessoas são as pessoas que Deus te deu para caminhar com você, para que você seja, né, ali uma figura de referência, de influência na vida delas. Né? Então, se você busca nutrir esses relacionamentos, com certeza isso é um contexto para um discipulado, para que essas pessoas conheçam você. É engraçado não é interessante, eu não sei se vocês, até que ponto o público aqui do podcast é familiarizado com negócios, mas nos negócios, muitas vezes você tem um contrato, né? Tá tudo lá escrito no contrato. Você já negociou valores, você já negociou, enfim, tudo, quantidades, mas muitas vezes aquele contrato ele não é assinado até que você tem uma conversa olho no olho com a pessoa. Até que alguns negócios, grandes negócios, você só fecha depois de 2, 3 meses de conversa, para você conhecer aquele fornecedor, conhecer aquele cliente, entendeu? Um negócio, ele acontece
é por meio de relacionamento. Sim, a troca de relacionamento. Troca de relacionamento, é saber se eu confio em você, é saber se o negócio que você vai prover para mim, que eu vou prover para você, é bom para as duas partes, é justo, se você não é só aquela pessoa que quer o ganha-perde. Então, assim, principalmente quando você faz negócios internacionais, quem mexe com exportação sabe disso, os traders sabem muito bem disso, que às vezes você passa meses negociando e numa roda, né, quando você sai do Brasil para você, vou levar meu produto para vender aqui no mundo árabe, por exemplo, né? Nesse mundo árabe. Cara, primeiro você senta numa mesa, vocês conversam, falam de valores, fala de prazos, de entrega, você fala de um monte de coisa, mas é só no jantar, é só depois que todo mundo acaba aquela conversa, sai para o jantar, todo mundo se conhece, olha olho no olho, é que ele vai dizer, agora eu vou saber se eu vou fazer negócio com você ou não. Né? Então, essa situação, esse contexto é o contexto para o discipulado, para que você possa dizer, então, eu sou assim porque Jesus, cara, eu sigo uma fé, eu sei quem ele é para mim, eu sei o Deus que ele é, eu sei da onde ele me tirou, você já tem uma história com Deus, então você conta seu testemunho, porque todo mundo tem um testemunho que eu acredito que é um testemunho de sucesso, né? Porque onde Jesus entra é sucesso. Verdade. Então, né, você vai dizer, olha, eu não era nada, né? Eu tinha uma situação aqui bem difícil, às vezes até uma situação mesmo, né, particular, no casamento, no relacionamento, e você vai poder testemunhar. Vamos supor que você não está falando de negócio de Deus, cara, mas Deus me ajudou aqui. E Deus transformou o meu relacionamento. Então, hoje, isso é transformado. E isso pode ser testemunho para quem nem conhece Jesus, ouvir aquilo e falar, poxa, pode ser que seja possível para mim também. Eu quero conhecer, eu quero entender melhor. Então, eu gostaria que as pessoas, quando pensassem em negócios, ampliassem essa visão de alcance, sabe? De que negócio, sim, é uma plataforma de você viver e trazer o reino, trazendo justiça, né? Paz no espírito. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, amor, paz no espírito. E tudo isso você pode fazer através você pode levar através do seu negócio, né? Então é muito interessante isso, tá? Então eu encorajo você que quer empreender, você que já é um empreendedor, a pensar o seu negócio como uma ferramenta, uma plataforma que Deus te deu para que você multiplique, para que você demonstre a glória dele, né? Então, dessa maneira. Tudo isso que você falou é bem interessante, Samara, que me desperta da amplitude que a missão tem. Né? Muita. Ela vai além do vou sair com um grupo de amigos da minha igreja local, vou entregar alguns panfletos na rua ou levar Panfleto, né? uma cesta básica, né? E só para a galera que está nos ouvindo através do Spotify ou nos assistindo aqui no YouTube, eu não estou falando contra essas coisas, né? Só para deixar bem claro, porque para algumas pessoas Uhum. podem fazer uma leitura um pouco diferente. Mas é só a ideia do quanto vai além, do quanto a gente às vezes restringe muito o nosso campo de atuação, a nossa área de alcance, podendo expandir, né? Eu tenho alguns amigos que são donos de comércio, são cristãos e tal, pastores, que não têm ainda essa ideia de que o comércio dele, o trabalho dele, ali também é o campo missionário. Por que não entrar numa loja dentro do local, do ambiente que nós moramos, no nosso município, e sentir uma atmosfera diferente e ali dentro os funcionários ou até o próprio patrão trabalhando ativamente não usar aquela ferramenta como evangelização, Claro. usando um preço justo, não visando lucro absurdo. Eu acho muito interessante, mas eu vejo um grande desafio, principalmente quando a gente. Entregando aquilo que prometeu, né? Com excelência, Exatamente. porque a excelência é uma característica de Cristo. Cristo era excelente, Deus é um Deus excelente, que tem Verdade. excelência, carrega excelência. Então, quando você faz um produto bem feito, vende pelo preço justo, ali você já está comunicando muita coisa.
Uhum. Quando você é honesto nas suas transações comerciais, você está comunicando o reino de Deus, você está comunicando muita coisa, né? Quando você não compra, até Provérbios, depois você vê lá, fala um pouco sobre isso. Deus, ele odeia as balanças injustas, as Sim, sim. medidas injustas. Você depois pode ler lá em Provérbios. Então, quando você é justo, né, naquilo que você faz, e para você ser justo, você tem que ser um bom empresário, você tem que conhecer o seu custo, Uhum. né? Então, você precisa ter uma comunicação verdadeira no seu marketing, né? Não é aquela coisa de vender um gato, entregar lebre, entendeu? Então, como é que você se define ali? Como é que você pode demonstrar a Cristo que você é cristão e que você é temente a Deus? Quando você vem, o cliente vem entregar um produto com defeito e você realmente assume que aquilo ali é uma falha e vocês vão fazer o melhor para que ele, né, ele receba aquilo que ele realmente pagou por isso de forma com excelência, e suprindo até as expectativas, porque muitas vezes Deus é um Deus de abundância, de expectativa, que até ultrapassa, né, as nossas expectativas, assim. Então, eu acredito que tudo isso esses detalhes, é muito importante, porque isso vai exigir muito do teu caráter para que isso Ah, seja sim. feito, né? Isso é uma coisa, porque, na verdade, são coisas que ninguém vê, Exatamente. né? Mas que fazem total diferença na vida do outro, né? Porque são coisas importantes. Você entrega verdade ali, né? Você entrega vida ali. E nós, Então, como cristãos, nós precisamos ser um exemplo em meio a uma sociedade com certeza, completamente corrompida, completamente justamente. injusta, né, por conta da influência do pecado no ser humano sem Deus. Isso é natural, essa questão da injustiça, Uhum. e nós precisamos ser essa resposta positiva e não Sim. ficar manchando a imagem da igreja, porque uma das coisas, Samara, que me afastava muito da igreja antes de me converter, segundo alguns amigos, eu aceitar Cristo, segundo outros, ele me puxar para ele. Isso aí, para mim, hoje em dia, pouco Uhum. importa. O que importa é que eu estou com ele, e isso é o mais importante. É que quem me afastava da igreja eram os próprios cristãos. Acontece, né? Quem Muitas falava vezes. para eu não ir, não com o discurso, mas com atitudes. Eram os próprios Uhum. cristãos que eu conhecia. Porque eu via um monte de gente que estava com a Bíblia debaixo do braço, de segunda a segunda na igreja, mas comprava e não pagava. E não pagava porque não tinha dinheiro para pagar. É porque não queria mesmo. Entendeu? Eu já tive uma livraria junto com um amigo, chamava Livraria Vida Reformada, e foi muito frustrante a nossa experiência, porque eu mesmo, algumas pessoas falam que eu era muito ingênuo, mas eu tinha aquela coisa de acreditar nas pessoas por serem cristãs, né? Ou se denominar Uhum. cristãs. Do amigo chegar e falar: Olha, hoje eu vou pegar com você R$ 150 em livro, dia 10 do mês que vem, eu te pago. E eu acreditava, eu falava: Não, tudo bem, você é um cristão, você é um pastor, então pode levar, cara, que vai te ajudar para estudar, para adquirir conhecimento, para ensinar as pessoas, né? E não voltava nada, nem um muito obrigado pelo livro que eu te obriguei a você me dar de presente. Então, é bem complicado. Então, quando eu vejo assim a ideia que a missão, o empreendedorismo missional tem, que você estava apresentando, para mim é uma luz no fim do túnel que ainda pode dar certo, porque eu não conhecia Uhum. até uma semana atrás. E quando eu olhei e passei a conhecer, eu falei, não, calma aí. As frustrações que eu já tive, as experiências negativas que eu já tive, não pode fazer com que eu pare, que eu ache que não vai dar certo, que não pode acontecer algo bom no meio da questão dos negócios e tudo mais. E foi algo que me despertou de eu parar e pensar e melhorar, porque uma das coisas que eu tenho como objetivo, e eu não sei se já aconteceu e eu ainda não consegui perceber, é de fazer o podcast ser um empreendedorismo onde eu consiga
fazer disso um trabalho. E dentro desse trabalho você ganha lucro e ajudar dentro das causas. E Uhum. você, pela graça de Deus, e acredito muito que pelo auxílio do Espírito Santo, me deu alguns starts quando a gente estava conversando antes de gravar, que a minha visão ainda era muito restrita em relação a isso. E que eu preciso ampliar, ao invés de, senão vira um assistencialismo, ao invés de ser uma Uhum. solução a um problema, entendeu? E eu fiquei assim, eu falei, cara, eu preciso ter essa ideia Sim. do comércio, né, do empreendedor missionar, a utilizar isso como missão, até para você também, que está nos ouvindo, nos assistindo e é dono de algum comércio, é dono de alguma marca, tem algum projeto aí que já está na internet há muito tempo, pega essa ideia como uma visão de você fazer algo diferente e ser mais relevante dentro da sociedade, né? Porque, para mim, E, tem alguns pontos que a igreja precisa entrar e que ela é ausente. E depende uhum. muito de. Porque uma verdade é, quando a gente olha para algumas questões, falando de política, né, falando de governo, infelizmente, muitos dos nossos governantes não têm aquela ideia do bem comum. É sempre o bem do meu grupinho, da minha galera, Sim. e o restante está entregue às moscas, se vira para poder arrumar as coisas. E eu vejo que é o nosso papel como igreja não ter essa preocupação somente com o nosso grupo, mas ter uma preocupação com o todo, com aquele que não é cristão, né? Você deu o exemplo quando a gente estava conversando sobre a questão dos homossexuais que não têm algumas oportunidades de emprego, e às vezes as pessoas são extremamente capacitadas para exercer uma função específica, mas não, eu sou cristão, então não dou um emprego para ele porque ele é homossexual. Cara, é a oportunidade de evangelizar, de se pregar o evangelho. Então, Sim. a igreja está dando muito mole em relação a isso. Então, na verdade, só voltando àquela sua experiência lá com a livraria, a gente precisa ser íntegro em tudo que a gente faz, né? Então, você foi íntegro, né? E foi enganado. Então, não é que você tem que ser nos negócios, você tem que ser um empreendedor bobo. Não, porque até a palavra de Deus ela fala, a gente tem que ser manso, né? Como a pomba, mais esperto, né? Ali, como a serpente. Então, quando você é um empreendedor missional, né? Um business as mission, você precisa ser íntegro e transmitir essa integridade justamente porque é essa imagem que você vai estar passando, né? Se você faz uma coisa muito errada, como foi o que aconteceu com você, e de pessoas darem aí esse calote em você e se dizer cristão, olha que, né, que imagem assim ruim foi passada, né, pelaquela pessoa. Então, primeiro que a gente tem que ter essa consciência de ser íntegro em tudo que a gente faz. E isso é dizer não, por exemplo, ao famoso jeitinho, né? Aquele famoso jeitinho que nos convida a comprar um produto falsificado e vender ele como um produto verdadeiro. É, Aquele famoso jeitinho de dizer, não, olha, tira isso aí com a metade da nota, para a gente não pagar completamente o imposto. A palavra de Deus diz, dá a César o que é de César. Então, da sua integridade, você precisa cumprir a palavra, o que tem lá. Então, isso traz para você riscos e traz para você também diligência. Você precisa ser diligente, né, no que você está fazendo. E, às vezes, as pessoas não querem, né, tomar o risco de... o risco que eu falo, por quê? Porque se você não for um empresário que realmente busca colocar as contas no papel, busca ser vigilante nos seus custos, você pode tomar prejuízo. Se você, vou pagar todos os impostos, mas se eu não embutir esse valor dos meus custos, eu posso ter prejuízo. Então, assim, você precisa ser operacionalmente, aí que você precisa mesmo estudar, você precisa ser diligente, você precisa de disciplina, você precisa buscar, porque às vezes, Rafael, a gente acha que só porque a gente é crente, o Senhor vai mandar um cliente do céu para você, porque você é crente, ele vai prosperar o teu negócio. Mas não é assim que funciona, porque é justamente dentro desse contexto da busca, né, do esforço, no sentido de que eu vou buscar, eu vou me dispor, eu vou trabalhar, é nisso que o Senhor vai te
moldando a imagem e semelhança dele, é nesse Uhum. processo que ele vai te disciplinando e te discipulando, ele vai te ensinando, né? Você vai precisar construir relacionamento com outras pessoas para que o teu orgulho seja quebrado e você aprenda também com outras pessoas, muitas vezes que também que não são cristãos, mas essa oportunidade dessa troca, desse relacionamento, vai fazer com que você também contribua na vida espiritual daquela pessoa, entendeu? Então, ser um empreendedor missional é estar debaixo de submissão de Cristo, né? E ser humilde, entregar o seu negócio a ele, mostrar que o Deus é o CEO do seu negócio e deixar que ele conduza as coisas, né? Trabalhando o teu caráter, trabalhando a tua obediência, trabalhando o teu esforço, a tua diligência, a tua disciplina, porque nada se conquista assim, né? Como é que eu digo, apenas esperando, né? A espera ela é ativa e a oração também é um ingrediente fundamental, porque às vezes você vai se ver em situações no seu negócio que você não vê saída, você não vê solução, mas através da oração, na oração, Deus te mostra. É isso que ele quer revelar para você uma solução, ele quer te mostrar uma inovação, ele quer te mostrar uma saída, ele quer te fazer, ele te fez criativo para co-criar junto com ele. Então, primeiro, ter essa perspectiva desse relacionamento com Deus, entender que Deus é o dono do teu negócio e que Deus tem planos para esse negócio. Planos de quê? Planos para quê? Aí vamos entrar em um assunto que a gente estava conversando mais um pouco anterior, que você tocou aí no ponto dos homossexuais e tal. Eu vou dar um exemplo de duas empresas que eu visitei. Aí a gente vai para vocês entenderem um pouco na prática como é isso, porque isso parece tão utópico, né? Mas deixa eu dar um exemplo de um negócio um negócio que eu conheci em Denver, era muito interessante. Esse empresário, primeiro ele montou um galpão, ele via, porque assim, aqui no Brasil eu acho que também é assim, né? Não sei aí no Rio, mas eu acredito que em todo lugar é assim, quando você tem, por exemplo, um lixo você quer jogar um vaso sanitário fora, você não joga no lixo lá na frente da sua casa, né? Então, geralmente, para existir tem aquela, como é que fala? Aquelas caçambas, assim, que você joga lixo de construção e uma empresa vem buscar, é todo um processo. Lá nos Estados Unidos também é assim. Então, se você quer jogar um guarda-roupa velho, um sanitário, alguma coisa assim, de móveis e construção, o que acontece? Tem que ligar para uma empresa, eles vão buscar na sua casa e aquela coisa toda. Lá funciona assim. E aí ele falou assim, bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar essas coisas de graça na casa das pessoas aqui da região. E aí eu vou pegar esse lixo, que era um lixo que, né, iria ser descartado, eu vou triar esse lixo e vou colocar num galpão aqui para as pessoas virem comprar coisas de segunda mão, tipo assim, às vezes a pessoa ia lá e comprava um trinco de uma porta, que ele tirava lá do armário, colocava aquele monte de trinco de um lado, parafuso do outro, maçaneta de porta de outro lado, tampa de coisas assim. E as pessoas iam e compravam aquilo que elas precisavam para fazer, enfim, construções ou fazer as suas reformas, né? Resultado. Ele começou a empregar ali nesse galpão, adivinha quem? Um público que geralmente a gente não costuma dar oportunidade de emprego, principalmente porque a gente tem muito receio, que são as pessoas que estão aí, os ex-presidiários, né? As pessoas que estão naquela fase lá enfim, lá ele tem lá uma fase que eles estão meio que na semi... Não sei se agora... ele contratava essas pessoas, né? Esse grupo. E aí ele passou a ter uma marcenaria, e essa marcenaria que ele começou a produzir móveis com o resto da madeira que ele pegava. E aí começou a produzir mesas, etc. E o que ele fazia? Ele contratava esses ex-presidiários para trabalhar, para aprender o ofício da marcenaria, trabalhar lá com ele, alguns funcionários ele absorvia, outros que ele não conseguia absorver como funcionário, ele dava uma carta de recomendação dizendo que ele treinou aquela pessoa lá
no ofício da marcenaria. E ele dava essa carta de recomendação para as outras marcenarias da região. Resultado, enquanto esses ex-presidiários estavam lá trabalhando com ele nesse processo, ele discipulava, né? Ele levava uma palavra, ele dava uma palavra de encorajamento, e nisso ele tem vários testemunhos, né, de conversão nesse processo. Então, esse é um exemplo, né, que nós entendemos. Eu sei que parece bem assustador, né? A gente tem que realmente ter cuidado quando a gente vai contratar pessoas assim, mas a gente precisa também entender, aí é que entra o Espírito Santo, a gente entender, poxa, mas essa pessoa eu entendo que eu preciso dar uma segunda chance. E você inserir essa pessoa, ter uma oportunidade de se inserir novamente na sociedade, né? Todo no caso dessa empresa. E outra empresa que eu conheci tem um trabalho semelhante. Só que essa era com moradores de rua, principalmente jovens, né? Esse casal, eles tinham uma cafeteria que chamava Purple Door. Purple porque vem de violeta, né? De roxo, é púrpura, né? Então, púrpura é a cor do rei, do reinado, essa cor da realeza. Então, por isso que chamava purple, púrpura. E aí, eles tinham, assim, aquela causa que queima no coração, que às vezes Deus dá uma causa para a gente, né? E para esses donos dessa cafeteria, né, era um casal, eles diziam que, poxa, eles ficavam com o coração muito pesado quando eles viam jovens na rua, sabe, se envolvendo com drogas. Então, eles resolveram montar um programa na cafeteria. Esse programa ele funcionava da seguinte maneira: eles iam nas ruas e olhavam, a gente vai oferecer aqui uma oportunidade para esse jovem, para essa jovem. Então, eles diziam, você quer sair da rua? Você quer uma oportunidade de emprego? Você quer uma vida nova? Eu quero. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era sair da rua e passar a morar no abrigo, que eles tinham fizeram uma parceria com o abrigo, e essa pessoa teria que morar no abrigo, né, durante esse tempo. E o programa durava 1 ano. E durante esse 1 ano, esse jovem, ele passava a trabalhar na cafeteria. Então, eles ensinavam a parte de atendimento, a fazer o café, tirar o café, etc. E a proposta era que durante esse 1 ano, eles, na verdade, apresentavam mesmo Jesus, né, mostrando que, por que é Purple Door? Porque a gente acredita que todos nós fazemos parte da família real, da realeza, ou seja, Cristo é o rei. Então, nós somos da família de Cristo, então nós fazemos parte da realeza. Então, durante 1 ano, aquelas pessoas entendiam melhor o valor delas para Cristo, né? O valor delas, né, para Deus, como filho de Deus, como tendo uma família real. E é interessante que a gente viu lá testemunhos. É claro que nem todos os jovens que tiveram essa oportunidade ficaram até o final, né? E muitos voltaram para a rua, mas teve alguns que ficaram até o final, que reconstruíram suas vidas, saíram de lá e foram para o emprego na Starbucks, por exemplo, tiveram ali uma reconciliação familiar. Então, é algo que a gente fala, são pessoas que estão ali, né? Eu creio que é uma piedade prática, né? Não é só apenas você ir lá e entregar um panfleto, não que o valor disso não seja, que isso não tenha valor, porque o Espírito Santo trabalha como ele quer, mas tem também essa questão prática, dizer, não, eu vou, sabe, te abrir uma porta, eu vou ser um samaritano para você, né? Isso é muito maneiro. Então, isso é possível por meio dos negócios, né? Isso é super possível. A gente tem empresas, por exemplo, aqui, que dão oportunidades a venezuelanos, a estrangeiros, o grupo de estrangeiros, de viúvas, né? De órfãos. É um grupo que interessa muito a Deus. Então, ele é muito claro sobre isso na palavra dele. Então, eu vou te dar mais um exemplo. Eu falei aqui para vocês da Holy Burger, para você um pouquinho antes, que é uma empresa maravilhosa, que se vocês puderem conhecer, uma hamburgueria em São Paulo, que o Gabriel, o primeiro empregado dele na hamburgueria foi justamente quem? Um menino que fazia parte de um projeto social que ele trabalhava, que são aquelas crianças que realmente, infelizmente, abandonadas, né? Que depois que estão ali, que completam 17 anos, 11 meses, tem que sair do abrigo.
Uhum. né? Porque acolhe apenas crianças e adolescentes. Então, esse menino ia fazer o que da vida, gente? Então, ele foi uma das pessoas que foi trabalhar, né, que o Gabriel acolheu na hamburgueria, começou a trabalhar com eles, né, ali. Hoje ele é chefe de cozinha lá, Ah, que entendeu? maneiro. Então, são coisas assim que você faz, que você vai dando essa oportunidade, né, de realmente de inserir essas pessoas na comunidade, não só com a questão da renda, mas com a questão mesmo de dar uma oportunidade dela se desenvolver profissionalmente, desenvolver a criatividade, se desenvolver pessoalmente, como também, né, se desenvolver social, que eu falo de ter amigos, de ter referências de pessoas e Sim, sim. tudo isso, né? Então, é muito importante a gente enxergar essa possibilidade nos negócios de trazer justiça e transformação, né? Não, eu E acho isso isso muito tudo que, importante. esses exemplos que você deu, né, me, me remete muito à história de uma pessoa que eu tenho grande admiração na história da igreja, que é John Wesley, né, que na época Uhum, dele na Inglaterra, com o Clube Santo, ali o movimento de santidade e tudo mais, eles tinham essa responsabilidade, né? E o que me chama a atenção é o tamanho da semelhança entre esse projeto com aquilo que acontecia na Inglaterra naquele tempo, né? Por exemplo, ele tinha um cara que não tinha condições de trabalhar e ensinava para ele uma profissão. Por exemplo, alguém ensinava o cara a ser uhum. sapateiro. Dali ele saía, abria uma loja que ensinava outras pessoas a profissão e assim ia gerando eh, um certo valor na vida das pessoas e ali Ia gerando renda, dignidade e discipulado. Olha aí, exatamente, ó, cara, renda, as coisas dignidade e discipulado. se encaixam de uma forma. E eu, como Uhum, congrego na Igreja do Nazareno, e a Nazareno ela vem dessa raiz do movimento metodista, né, dali da época da Inglaterra de Wesley, e me chama a atenção do quanto a gente precisa voltar para uhum, esse modelo e o quanto outras tradições também precisam entender que esse modelo ele é eficiente, que vai atingir todas as esferas da nossa sociedade, né? Eu gosto sempre de falar, Samara, para as pessoas próximas, que o papel do cristão é estar em todas as esferas da sociedade. O cristão tem que estar na medicina, então você precisa do médico cristão, uhum. você precisa do enfermeiro Sim, cristão, você precisa do militar cristão, você precisa, e aqui algumas pessoas não concordam, mas é algo que eu tenho como entendimento, você precisa do cristão na política, mas claro. ele bem direcionado no sentido de quê? Porque na prática a gente vê que alguns cristãos governam para cristão, mas você não pode Uhum. governar somente para cristão. Você tem que governar para a sociedade como um todo. É você governar para o ateu, é você governar para um bandista e todas as Uhum. pautas que estão aí, porque são pessoas, Sim. né? A gente não governa para grupos, governa Uhum. para a sociedade. Na verdade, o cristão deveria criar cultura, né? Você está Exatamente. entendendo? Então, assim, quando na verdade o cristão, eu creio que Cristo eu penso, né, que o cristão ele deve, né, refletir Cristo em todas as áreas da sociedade. Então, eu acredito que Deus sim, quando ele nos dá habilidade, ele nos dá dons e talentos para que a gente multiplique isso Uhum, em todas as áreas. Ele chamou cientistas, Cristo chamou empresários, Cristo chama jogadores de futebol, Cristo sim, chama cantores, Cristo chama políticos também, porque uhum, é importante que haja uma visão de reino dentro da política, justamente porque a visão de reino ela traz dignidade e justiça. Se ela estiver na política, ela faz isso, ela traz exatamente. essa igualdade, né, essa oportunidade né, de acesso e, enfim, então eu acredito muito nisso, que existe sim pessoas chamadas para a política, que Deus Uhum, deu esse dom para trabalhar políticas públicas, sim, né? Para trabalhar essa questão da cidadania, para melhorar a condição de todos. Então eu acredito sim nisso. O problema é que hoje o cristão saiu da cena pública, né? E ficou apenas dentro ali do espaço, né? Ali da questão mesmo da igreja, do domingo, né, apenas dentro desse contexto.
Mas eu acredito que, enquanto a gente sai da cena pública, da esfera pública, a gente deixa de criar cultura, né? Que seria uma cultura de reino, uma cultura que realmente influenciaria para o conhecimento de Cristo. Tem um slogan, né, que na verdade é um dos valores, é o principal valor da Jocum, que eu gosto muito, e eu acho que esse deve ser o propósito de todo cristão, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, eu acredito muito que isso é válido, sabe, para todos nós. Então, Verdade. se você tá no seu trabalho, se você é um funcionário público, o seu propósito é conhecer a Deus intimamente e fazê-lo conhecido, aonde você está, né? E isso inclui o cenário público. Eu penso muito nisso. Eu creio que o reino é feito dessa maneira, né? Verdade. A gente trazer a justiça, enfim, a visão do reino em todas as áreas. E quando a gente olha assim, né, e vê o quanto que com o tempo a igreja foi se fechando muito no seu próprio gueto, né, dentro ali do seu grupinho, então eu sou relevante somente aqui dentro das quatro paredes da igreja, perde todo o sentido, porque o Uhum, próprio Sermão da Montanha de Jesus Cristo é um chamado a uma contracultura do mundo, para se colocar em prática uma cultura cristã, né, a cultura do céu, a cultura do reino, como algumas pessoas gostam de chamar, porque ali você pega para ver o Sermão da Montanha, Jesus Cristo está falando de todas as esferas que o ser humano está inserido, né? Lá em Mateus fala, né? A gente tem que ser sal e luz do mundo. E Exatamente, Jesus fala: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do livre do mal, mal. né? Então a Então a gente gente precisa ter esse entendimento da palavra, né? tem e assim, é tudo muito simples, está tudo escrito Tá como um tudo grande lá. manual para a gente poder seguir, mas Sim. o grande Uhum. problema eu vejo assim, com o passar dos anos, por conta das brigas, por conta das divisões, por conta dos próprios interesses, né? Da galera não entender que o evangelho é perder. A gente perde Uhum. o governo da nossa vida para entregar ele para Cristo, aí sim a gente ganha. Então, primeiro a gente perde para depois ganhar. Mas aí, em meio a uma sociedade completamente individualista, né, uma sociedade completamente egoísta, e na contramão, não é algo, como é que eu posso dizer, que a gente não tem que fazer. A gente precisa ir contra como cristão. E aí, ser verdadeiramente o sal da terra e luz do mundo, né? Iluminar o mundo de escuridão e salgar esse mundo que está com um gosto completamente esquisito, que a gente é só ligar a televisão e ver na internet como que a sociedade vem se comportando. E eu gosto sempre de falar isso para as pessoas. O evangelho, para mim, ele é uma grande aventura. Ele é uma verdadeira loucura. Eu, quando era adolescente, eu tinha essa vontade. Eu quero viver algo muito diferente, eu quero viver algo muito louco na minha vida. Então, eu fui buscando um monte de recursos, um monte de lugares para poder viver essas loucuras, mas tudo ilusão, tudo passageiro, tudo perda de tempo. Quando eu entendi o evangelho, eu falei, opa, calma aí. O evangelho não deixa a vida de ninguém parada, né? Uma vida monótona, Uhum. mas uma vida completamente agitada. Então, pô, para você que nos assiste, e nos ouve, pega essa ideia, cara, com todo o amor e carinho, viver o evangelho é um negócio muito doido, porque o mundo não entende. A gente É entende. porque, na verdade, o reino está em movimento, né? O tempo todo. Exatamente. E aí, falando desse movimento que o reino faz, eu acredito muito, né, que negócios é uma estratégia que Deus está usando muito nesses últimos dias, né? Para espalhar as suas boas novas, estabelecer o seu reino, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje a gente estava conversando, né, mais cedo, que o mundo não quer o missionário, mas quer o empresário lá, né? Então, o empresário, o empreendedor que tem esse chamado para empreender, ele pode muito bem influenciar outras culturas, fazer negócios em outros países, estar naqueles países para atender a uma necessidade local de emprego, de desenvolvimento econômico, e ali sim ele trazer justiça, ele ter oportunidade de relacionamento com aquelas pessoas, de mostrar, né, a luz de Cristo para elas, cumprir o mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então,
a gente fala que o BAM, né, o Business as Mission, o negócio com missão, ele cumpre 3 grandes mandamentos da palavra. O primeiro é o mandato cultural, que está lá em Gênesis 2,15, né, que fala lá, e o Senhor Deus, né, chamou o homem e disse-lhe lá, agora ele fala lá para que o homem deve cultivar e guardar, né? Então, essa palavra cultivar, a gente falou anteriormente, é a palavra avodar, que é trabalho, serviço e adoração. Então, trabalhar, servir e adorar tem o mesmo sentido, é a mesma palavra diante de Deus. Então, qual que é esse mandato cultural, esse mandamento? O mandamento do trabalho. Então, eu fui chamada para trabalhar, né? Então, o business as mission, o negócio, cumpre esse mandamento, o mandato cultural de trabalhar, de co-criar com Deus, de desenvolver, de gerar. Então, cumpre esse mandato. O segundo mandamento é o grande mandamento do amor, que é esse mandamento aí de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, dentro de um negócio, eu tenho essa oportunidade de cumprir esse mandamento, amando as pessoas que estão ali comigo, né, trabalhando comigo, que estão se relacionando comigo por meio daquele negócio, que muitas vezes eu conheci essa pessoa por meio dos negócios. Às vezes seriam pessoas que eu jamais iria encontrar no corredor da minha igreja, né? Mas eu encontro porque é um cliente, porque é um fornecedor, porque é um funcionário. Então eu tenho a oportunidade de trazer misericórdia, trazer, né, amor para aquela pessoa durante aquele relacionamento. Então, Business as Mission cumpre, né, para cumprir esse mandato, né, esse mandamento do amor, do cuidado. Quando a gente fala amor, não é ser bonzinho, passar a mão na cabeça das coisas erradas, não, viu, gente? Amor é outra coisa, né? Amor, inclusive, é essa possibilidade de você dizer para aquela pessoa que ela está errada e que ela precisa melhorar. Uhum. Então, isso é Verdade. amor. Amor é você dizer a verdade. Amor é você tirar a pessoa do engano. Então, essa é a grande oportunidade que você tem nos negócios, né? De trazer, de cumprir o mandamento do amor. E o terceiro mandamento bíblico é da grande comissão, quando Jesus Cristo, né, ali em Mateus 28, fala, olha, né, vão, pregue o evangelho, as boas novas, ensinem a eles o que eu ensinei a vocês. Então, é a oportunidade que você tem de discipular, de ensinar para eles, né, para as pessoas na qual você tem contato, você tem uma rede de relacionamento grande através dos negócios, de você realmente ensiná-los aquilo que Jesus te ensinou. Então, são 3 mandamentos que nós podemos sim cumprir através dos negócios. Então, eu queria deixar assim, isso, sabe, esse encorajamento para você que está pensando em empreender, né, e tem dúvidas ainda se isso pode servir a Deus ou não. Para você que já é um empresário, eu convido você para mergulhar melhor nessa visão, desse entendimento de negócios como um ministério, né? Então, tudo aquilo que você pode fazer por meio dos negócios, servindo a Deus, né? Então, eu vou só por último, eu queria muito contar uma história aqui, que eu gosto de contar história, eu gosto de dar exemplo. Então, tem uma empresa, BAM, que ela trabalha ela está na Ásia Central. A gente nunca revela o país nem nada, porque são empresários que estão lá e estão bem assim suscetíveis a realmente a perseguição, né? Então, esse empresário, ele está num país de cultura muçulmana, né? De religião muçulmana. E lá na religião muçulmana, eu já contei essa história aqui várias vezes, assim, publicamente, mulheres, a gente sabe que... Você está vendo hoje a situação do Afeganistão, né? As mulheres estão com muito medo, né, do que pode acontecer, sabem do risco que não pode ir na escola, não pode mostrar o rosto, enfim. Então, a mulher ela é um ser desprezível na sociedade, né, ali em um contexto mais radical. E, de repente, nesse lugar, a mulher já não é assim tão considerada, e uma mulher que tem deficiência física. Então, você imagina, uma mulher no contexto muçulmano com deficiência física.
é uma mulher que tinha zero oportunidades de emprego, zero oportunidade de inserção na sociedade, zero oportunidade de fazer amizade, zero oportunidade de se socializar, né, como eu já falei. Então, zero oportunidade de renda, zero oportunidade de desenvolver os seus dons e talentos. Então, era um grupo assim muito marginalizado. E, de repente, essa empresa falou, não, eu vou contratar justamente essas mulheres desse grupo que é bem marginalizado. Então, ele deu essa oportunidade de emprego para essas mulheres e teve uma delas que deu um testemunho no final e que ela falou o seguinte, é muito diferente o ambiente de trabalho aqui. Eu me sinto amada, eu tive a oportunidade de ter renda, de ter amigos, de me descobrir com autoestima, de saber que eu tenho valor, foi muito diferente. E eu sei que os donos desse lugar são cristãos, são seguidores de Cristo. E se ser seguidor de Cristo é isso aí que eu vi, eu também quero seguir, eu também quero ser uma seguidora de Cristo. Cara, que maneiro. Então, para você ver, né? Você vê, é um exemplo muito simples, mas prático, de como os negócios podem alcançar as pessoas em diferentes níveis, em diferentes lugares, em diferentes contextos, em diferentes culturas. Verdade. Eu, particularmente, já tenho algumas orientações lá na sua página do Instagram, na caixinha de perguntas que você Eu deixou lá. vi, eu Eu respondi. coloquei, você respondeu, já anotei tudo ali direitinho. Falei, rapaz, o negócio dá certo e vamos aí, vamos cair para dentro, né? O projeto, eu, um jovem teólogo, como eu tinha te contado antes da gente começar a gravar, nasceu de uma necessidade particular, mas que com o passar do tempo eu vou vendo algumas necessidades fora da minha casa, né? Na casa dos outros, na sociedade, no local onde eu estou inserido, e que eu preciso usar para dar uma resposta para as pessoas verem na prática Sim. o que é ser um cristão além do discurso, né? Porque chegar na igreja Uhum. domingo à noite, domingo de manhã e pregar, eu sou cristão, isso qualquer pessoa faz, né? Fora da igreja, que é a, o grande barato e o grande desafio de fazer a diferença. Então é isso aí que me move e depois desse nosso bate-papo, com certeza vai mover mais ainda para esse caminho, para Amém. mim, graças a Deus, sem volta, né? Não quero voltar desse caminho nunca na minha vida. Tá E certo. Samara, só para a gente poder, dentro de algumas situações que a galera colocou ali nas redes sociais, eu acredito que uma pergunta ou outra já foi feita, mas eu vou cortar aqui pela metade das perguntas que eu já tinha organizado para fazer, até por conta do tempo. E vou fazer 3 perguntas só, tá? Ou você prefere menos, ou faz tudo? Como é que você. Faz as 3 perguntas juntas, que aí eu já respondo Beleza, tudo pode junto, deixar. uma atrás da É, outra. a primeira aqui praticamente já foi. Ah, tem uma aqui que eu acho interessante. A gente pode até só focar nessa para você dar uma explicação um pouco mais abrangente. É, Oban ou Aban tem Uhum. uma pegada mais socialista ou capitalista? Eu achei essa pergunta interessante. Ótimo, muito interessante essa pergunta. Porque, na verdade, o BAN, o Business as Mission, não é algo novo. Tá? É algo que está enraizado na Bíblia desde sempre, desde o Gênesis, a partir do mandato cultural que a gente falou aqui de Gênesis 2,15. Então, não tem essa questão de pegada capitalista ou socialista. Né? A gente não trabalha com ideologia. Uhum, Né? Por quê? Porque a ideologia ela puxa tem coisas, como é que falo, coisas interessantes que eu falo bíblicas, né, relacionadas à bandeira que a esquerda levanta, por exemplo, mas que a esquerda levanta aquela bandeira daquele tema. Eu vou dar um tema, por exemplo, o tema da sustentabilidade, o tema, então, que levanta essa bandeira, mas na verdade isso não, esse tema não é da esquerda, esse tema é bíblico. Por quê? Porque Deus fala lá que nós somos mordomos da sua criação, tudo é dele. Então, não é porque a esquerda levanta essa bandeira que eu vou dizer, não, então agora eu não falo sobre esse tema. Eu estou dizendo isso porque eu já recebi essa pergunta, dizer assim, vocês são muito progressistas, porque vocês falam aí de sustentabilidade, vocês estão de acordo com a agenda da ONU.
Eu falei, não, mas o problema a ONU tem essa agenda, mas essa agenda deveria ser nossa, cristã. Nós é que deveríamos dizer ao mundo como tratar as coisas, como tratar os recursos, como ser dar uma resposta sustentável, né, aos recursos. Então, por isso que eu não digo que o movimento BAN é socialista ou é capitalista, que é progressista ou é conservador. É claro que a gente vai analisar o que a palavra diz, né? A palavra muitas vezes aponta situações mais conservadoras, considerando-se conservadoras, mas, por outro lado, a palavra também fala de justiça, fala de órfãos, fala de viúva, fala de acolhimento aos estrangeiros, que o progressismo levanta uma bandeira. E, por outro lado, a palavra fala sobre a questão da proteção à vida, por exemplo, que é uma bandeira conservadora. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, nós não somos progressistas, nem a gente é a palavra. O que a palavra fala sobre aquele assunto? Isso é importante. O BAN Global e o BAN Brasil segue o quê? A declaração de fé do movimento de Lausanne. Em que fala a declaração de fé do movimento de Lausanne, né? Fala do reconhecimento de Cristo, né, do Espírito Santo, da igreja, do corpo de Cristo. São essas verdades fundamentais que nós cremos, né? Então, nós seguimos esse parâmetro. E agora, claro, uma opinião aí que eu vejo pessoal, né, a respeito dessa pergunta. Eu vejo que nós fomos criados para criar. Nós fomos criados para produzir, para multiplicar recursos. A gente tem a parábola dos talentos que fala isso. A parábola dos talentos em Mateus 25 diz o quê? O Senhor, Jesus que conta essa parábola. O Senhor deu 5 talentos para um homem e ele foi lá e multiplicou. O Senhor deu 2 talentos para um, ele foi lá e multiplicou. Deu 1 talento para um, ele foi lá e enterrou. E aí, no final, Jesus fala o seguinte: você que multiplicou, vou lhe dar responsabilidade sobre 10 cidades. Você que multiplicou, vou lhe dar responsabilidade sobre mais autoridade, responsabilidade sobre mais 10. Você que enterrou, você vai o quê? Você vai para o inferno que tem ranger de dentes, ele até fala isso no final. E aí, eu vou abrir aqui a palavra, e ele chama, né, chama esses servos que multiplicaram de bons e fiéis. Servo bom e fiel. E aí eu te pergunto, será que vamos olhar para essa parábola, né, com um olhar, né, um olhar para a gente poder entender um pouco mais de perto? Será que o socialismo ele regula, ele é parecido com essa palavra? Ele tem, né, ele tem semelhanças com essa palavra? Lá essa parábola fala de ganhar dinheiro, de multiplicar o que você tem, o seu talento, os seus recursos. Não é verdade? Então, será que isso tem semelhanças? Né? Então, a gente tem que observar isso. Uma boa sugestão que eu tenho é a gente olhar isso na história. Eu não falo na história da igreja, eu falo na história mesmo, né, da humanidade. Se a gente fala de socialismo, vamos olhar os governos socialistas. Será que eles foram justos, trouxeram justiça, dignidade, acolhimento, né, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, que é uma pauta bíblica, né? Então, como é que foi o desenrolar desse sistema, né, econômico na história? Será que trouxe cunha, né? Será que trouxe criação, geração de recursos? Então, a gente tem que se fazer essas perguntas, né? Não apenas escolher, né? Eu sou isso, achei legal essa pauta. A gente tem que ser um pouco mais investigativo nisso, na prática, né? Então, eu vejo, né? Eu pessoalmente, Samara, vejo que o socialismo não é uma boa ideia. Não trouxe soluções, não trouxe realmente não respondeu às necessidades do mundo como uma resposta, principalmente uma resposta cristã. Então, eu particularmente
eu não sou muito, não sou, não, realmente não concordo. Eu vejo essa pergunta, Samara, como uma realidade de que a igreja, infelizmente, está politizando aquilo que não é para Que politizar. não deveria, né? Mas Isso é não quer dizer que a gente não deva falar de política. Eu acho que claro, nós claro. devemos sim falar de política, porque falando de política, ensinando os cristãos a entender a política na luz da palavra. Sim, sempre, Você está entendendo? Então, sempre. assim, será que é bom ou é ruim o socialismo? Será que é bom? Vamos ver o que a palavra fala sobre isso? O que o capitalismo prega? Quais são né, quais são enfim, a ideologia por trás daquilo? Será que isso está de acordo com a Bíblia? Será que isso está de acordo com a palavra? Eu acho que isso tem que ser feito não só sobre o socialismo, mas sobre tudo, Exatamente. né? Então, eu vejo que a gente deve sim falar de política, pensando que a Bíblia, né, a palavra de Deus é o nosso guia. A gente sempre tem que ser como os bereanos, né? Olhar a palavra Exato, para ver se exato, está ali, se aquilo ali que está sendo dito é o que está de acordo com a palavra de Deus, né? exatamente. Então, galera, é isso aí, né? Samara, a maioria das perguntas que estão aqui já foram respondidas já no decorrer do nosso bate-papo, depois que eu sempre solto a entrevista completa e depois vou fazendo os cortes, né, da entrevista. Então, para a galera que fez as perguntas aí, fique em paz no coração, relaxe, ainda que eu não tenha feito as perguntas aqui para de uma forma mais aberta, mas por conta do nosso tempo, você vai ver depois nos cortes que as perguntas já foram respondidas de uma forma excelente e muito esclarecedora para a sua dúvida. Então, fique em paz, coração bem tranquilo, que vai dar tudo certo. Valeu? Samara, muito obrigado mesmo, de coração, pelo sim, primeiramente ao convite, né? Eu fico muito feliz toda vez que eu mando mensagem para alguém e o seu sim foi muito rápido, então foi muito ali. Vão participar? Vão, pum, tá aqui o telefone, vamos agendar. Falei, opa, graças a Deus. Quando é assim é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Então, para mim foi um momento de um aprendizado fora do comum, para ser bem sincero, né? Me deu um start para algumas situações que eu preciso passar a ideia para o papel, organizar tudo direitinho, Que pôr em bom. prática. Qualquer dúvida que eu tiver, você pode ter certeza que eu vou te mandar mensagem para poder me ajudar em alguma dúvida ou outra que eu possa ter no meio do caminho. E antes da gente encerrar aqui, deixa as suas considerações finais aí para a galera. Olha, eu quero convidar vocês para acompanhar a nossa página na internet, né, no Instagram, que é o @BAMBrasilMovement, né? Esse movement é MOVE com T mudo no final. E também para acompanhar a minha rede social, que é @SamaraBramen, eu com N no final. Eu estou começando um trabalho, né, de mentoria, de ensino e de capacitação de mulheres empreendedoras nesse formato Business as Mission, nesse formato do Reino. O nome da minha comunidade é Comunidade Empreendedoras do Reino. Então, se você quiser participar, entra lá no meu perfil, vai ter um link lá para você entrar na comunidade e aprender a como ser uma empreendedora do Reino. Amém. Show de bola. As redes sociais dela vão estar aqui na descrição, pode ficar tranquilo. Facilitar o seu trabalho, é só clicar, vai direto, segue lá e compartilha Eva. junto com a galera aí que você identifica que precisa de um auxílio em relação a isso. E até para a galera também que você acha que não precisa, mas que talvez seja o primeiro passo para a pessoa poder dar um despertar. Opa, vou empreender e usar a missão também, tudo junto. Então, fica tranquilo. Cara, vou te falar, Samara, de coração. Que bate-papo que eu aprendi pra caramba. Você não tem noção Que do bênção. quanto que eu aprendi hoje. Foi muito bom. E, galera, muito obrigado você que ficou aqui até o final. Obrigado pela paciência. E aqui, antes da gente terminar, aqueles recados que eu sempre gosto de deixar. Você tem total direito para discordar de tudo aquilo que nós falamos. Não fique, eu preciso concordar com tudo, não. Você pode discordar com tudo aquilo que a gente conversou, coloque aqui nos comentários, né? Dê um feedback, seja positivo, seja negativo, porque a gente aqui está sempre procurando aprender, procurando melhorar. Então, você que tem um olhar de fora que está assistindo, pode ter um olhar melhor do que o nosso. Muito obrigado, de coração. Amo vocês, pela paz de Cristo, e eu estou aqui nas nuvens,
com várias ideias borbulhando na minha cabeça para poder anotar. E vamos continuar pregando o evangelho. Tamo junto, galera, e vamos com tudo.